Sorrir é um ato de felicidade genuína e o Brasil está no ranking dos países mais sorridentes do mundo. Mas sabia que o sorriso pode enlouquecer até uma psicóloga? Mas isso é impossível! É isso que acontece no filme Sorria, um filme que o demônio ama o que ele faz, já que a todo tempo ele está sorrindo para suas vítimas. E no episódio de hoje vamos falar sobre Sorria e como ele foi um filme de terror que ninguém dava um puto no bolso e se provou um filme muito divertido. Eu sou o José e já pego o teu lanchão maroto porque tá começando agora o Resumindo Filmes Bons, hoje com Sorria. Lançado em 2022, Sorria traz pra gente a história da psicóloga Rose. A Rose é uma ótima psiquiatra que infelizmente veio a perder a sua mãe ainda muito jovem e chegou a ver a própria já no descanso eterno. Isso claro que gerou um certo trauma pra garota, que quando adulta ajuda pacientes que sofreram alguma experiência que os marcou profundamente. A Rose trabalha na escala 6x1 e isso por si só é uma merda. Porém, tudo começa a piorar quando no consultório da Rose chega uma garota que disse estar sendo perseguida por alguma coisa que só ela consegue ver. Porém, essa mesma garota presenciou seu professor se autofinalizando, digamos assim, né? E a Rose pensa que toda essa história nada mais é do que um trauma que surgiu depois desse acontecimento. A garota ainda acrescenta que essa coisa tá perseguindo ela como um metamorfo, que consegue se transformar em qualquer pessoa e ainda por cima sempre sorri quando a encontra. Quando do nada, essa mesma garota começa a surtar, dizendo que a coisa tava naquela sala e começa a olhar pra Rose com esse sorriso simpático dela aí, pra logo em seguida também, do mais absoluto nada, se finalizar com a cerâmica. Desgraça! Misericórdia! A Rose evidentemente fica transtornada com tudo que aconteceu, afinal já não basta ela trabalhar na porra da escala 6x1, mas o chefe dela manda ela tirar o resto do dia de fora. Porém antes, a Rose na saída do consultório encontra o seu ex, que era policial e foi designado para investigar a morte da paciente dela. E aqui dá a entender que o cara ainda gosta da Rose, só que a Rose trocou ele por um cara que corre muito rápido e também odeia casais alheios. E já em casa, a Rose do nada começa a ser assombrada pela figura dessa garota. Oi, meu chapa. Que por coincidência ou não, fica sempre à espreita sorrindo, a mesma descrição que a sua paciente anterior descreveu. No dia seguinte, a Rose ela vai trabalhar, até porque ela é da escala 6x1, escala 6x1 é foda, e ela tem que trabalhar todo o dia. Eu estou cansado, chefe. Só que a rotina da Rose pode ficar ainda pior. É foda! Porque ela começa a ver de longe uma pessoa encarando ela. Oi, meu chapa. E como se não bastasse, um dos pacientes dela também esboça o mesmo sorriso maluco e tá dizendo coisas como: você vai morrer se não deixar o like e se inscrever no canal do Em Resumo é Isso. Agora fodeu! E o que esse cara tá falando aqui é muito verdade, cara. Então eu sugiro fortemente que você deixe o like e se inscreva. Ok. Esse paciente da Rose surta mais ainda e precisa ser contido pelos médicos, que imobilizam ele na hora, só que a Rose volta em si e percebe que aquele cara tava dormindo e ela fez tudo isso à toa. Não, aí ele extrapolou. Após isso, o chefe da Rose ele descobre que ela tá com 100 horas extra no banco de horas, porque ela é 6x1 e 6x1 trabalha a todo momento e ele não vai pagar essas horas extras como dinheiro. Então ele manda a Rose pra casa tirar uma folga. É uma boa ideia. A Rose vai pra casa e tenta até descansar, só que a essa altura do campeonato ela tá sofrendo com delírios. Imagina que tem alguém tentando invadir a casa dela. Ela pega o celular pra chamar o policial, só que a atendente começa a falar coisas estranhas, como se ela tivesse dentro da casa com a Rose. E aí a Rose se toca que tudo isso não passou de uma alucinação. Talvez eu esteja louco. Rose na mesma noite volta a ser assombrada pela figura da Laura e vai se consultar com uma psicóloga que diz que tudo está acontecendo porque ela é uma fudida que trabalha na 6x1, presenciou uma finalização e em vez de descansar tá procurando sarna para se coçar. Calma, filha da puta! Calma! Talvez ela não tenha falado desse jeito, mas é o que ficou claro aqui. A Rose toma um conselho, compra um presente e vai pra festa do seu sobrinho. Só que a essa altura do campeonato a Rose realmente tá ficando maluca, porque sem perceber ela embrulhou o gato morto dela e deu pra criança num pacote de presente. Ai, caralho! O que me faz pensar que ela queria novos pacientes, porque a partir daí ela deve ter traumatizado o moleque e todas as crianças que estavam naquela festa. Parabéns, viu, seu cocô? Óbvio que todo mundo da festa entra em pânico e a Rose vê no canto da sala a Laura Oi, meu chapa. sorrindo e indo em direção a ela, né? A Rose toma um susto, cai pra trás e quebra uma mesa de vidro lá. E depois desse vexame, a Rose se toca que tem alguma coisa errada. Só agora, né, pô?
Ah, tá. Ela tenta correr atrás de informações pra saber o que caralho está acontecendo e conversando com a esposa do professor que se finalizou na frente da sua paciente, a mulher dele diz que tudo que tá acontecendo com a Rose aconteceu com ele também. O mesmo relatava até ter visto o irmão que tinha morrido há um tempão, e no escritório desse professor ele desenhou a figura da entidade, que o perseguia sempre sorrindo, igual as aparições que a Rose tá vendo. E tem uma foto do Léo do Piuí lá no meio, cara. Então seria um Miguel um cúmplice dessa entidade? Então, por favor, se você não quer sofrer algum tipo de violência por minha parte, dá like. Sorria começa muito bem, as coisas daqui acontecem rápido e sem enrolação. O filme nos coloca no meio de uma situação bem complicada, onde a protagonista já sofreu com certos traumas na infância e isso gera um combustível para as pessoas não acreditarem nela e pensarem que é uma doença mental se instalando. Fora o fato dessa entidade ser bem sinistra, o fato dela te perseguir e apenas você consegue vê-la torna a situação muito complicada, ainda mais quando por hora não sabemos como derrotá-la, e se dá para derrotar, já que aparentemente todas as pessoas que foram assombradas por ela estão mortas. Fudeu! A Rose, buscando por mais informações, vai atrás do ex dela, que era policial, até porque ex sempre dá um jeito de aparecer na tua vida de novo. E o cara acha estranho porque a Rose estava literalmente pedindo para ele achar notícias sobre suicídios em massa, mas ele ajuda ela, até porque o café do cara tinha acabado e ele estava querendo inovar e tomar um chá, se é que vocês me entendem. Fazendo pesquisas, o Joe descobre que uma professora se finalizou na frente desse professor, que se matou na frente da Laura, e ainda consegue uma filmagem que mostrava um cara aleatório num posto de gasolina se finalizando na frente dela. Até aqui tem um padrão que evidencia que isso aqui é uma corrente que passa de pessoa para pessoa e que no final todas acabam morrendo. Rose volta para casa e o trem bala. Ela já estava com a psiquiatra da Rose planejando uma internação, já que pensam que ela tá ficando maluca, o que eles não erraram, né? Porque ela realmente tá ficando maluca. E a Rose, sem mais a quem recorrer, vai atrás da irmã dela. Tenta explicar tudo que tá acontecendo, só que a irmã dela ainda tá puta porque ela traumatizou o filho dela e manda a Rose pra puta que pariu. Quem está louco não fode, velho! Caralho, cuzão! A Rose evidentemente fica triste por perder o apoio familiar dela e começa a chorar no carro. Só que de fundo a gente vê a irmã da Rose vindo se desculpar. Afinal, como diria o Toretto, família é família. Eu não tenho amigos, tenho família. O problema é que essa não é a irmã da Rose, e sim uma alucinação do demônio, o que gera esse jumpscare muito bom. Oi, meu chapa. O ex da Rose liga pra ela porque descobriu que existe uma pessoa que saiu do padrão e ainda está viva. Ele busca ela pra entrevistar o cara lá na prisão e o homem conta o que a gente já sabe, que estava sendo perseguido por um emoji sorridente e acabou finalizando uma pessoa na frente de outra, o que óbvio gerou um trauma na pessoa que assistiu toda essa cena e além disso fez com que o homem passasse a maldição dele pra outra pessoa, fazendo assim uma quebra do ciclo. O homem ainda explica que esse demônio ganha forças com traumas, por isso ele tem esse modus operandi e por isso que ele conseguiu passar a maldição pra frente, porque ele gerou um trauma em outra pessoa que presenciou um assassinato. E logo em seguida ele surta porque percebe que a Rose tá com essa maldição e essa porra tá voltando pra ele. Como o único que acredita na Rose é o ex dela, ele faz novas pesquisas e descobre que nenhuma pessoa que foi assombrada por esse demônio durou mais do que uma semana. E a Rose já tá no 4º dia dessa confusão toda. Eu acho que eu tomei no cu. A Rose começa a mapear todas as vítimas desse demônio e vê o fim chocante que eles tiveram, e isso só piora as coisas. Ela até tenta conversar com a psicóloga dela de novo, só que percebe novamente que tudo isso era outra alucinação do demônio. Oi, meu chapa. Numa cena bem legal por sinal. E essa coisa do filme aqui, ela é muito boa, porque o filme não deixa claro o que é alucinação e o que é real. É como se a gente realmente estivesse no ponto de vista da Rose e estivesse enlouquecendo com ela. A Rose não sabe mais em quem confiar e no que confiar, porque tudo pode ser uma alucinação que o demônio tá causando na mente dela. E aí, cara, a Rose, ela fica desesperada porque já deu tempo da entidade vir buscar ela e ela cogita matar uma pessoa. A pessoa que ela escolhe era o paciente dela, aquele mesmo lá do começo do filme. A Rose chega no quarto desse cara e vê que o chefe dela tá aparecendo na sala. Coloca uma tramontina no bucho do paciente, só que o médico ele começa a rir e ele começa a descascar o rosto do nada. E aí ninguém começa a entender nada, só que a gente descobre depois que era outra alucinação. Outra vez? E a Rose, ela corta dentro do carro dela com aquela faca, ou seja, ela nem chegou a sair do carro. Que tristeza. Sem nada mais pra fazer, até porque a Rose, ela admite que não vai ter coragem de finalizar uma pessoa,
pega um carro e vai pro meio da floresta se isolar. Afinal, mesmo que o demônio vá atrás dela, se ela estiver sozinha, o demônio não vai poder matar ela, porque ele vai ficar sem uma nova pessoa para assombrar. O que faz muito sentido, é um plano que provavelmente vai dar certo, não é? Será? A Rose vai para casa onde ela cresceu, que fica no meio do nada, e lá ela começa a ter alucinações com a sua mãe morta, até porque a gente agora descobre que a mãe da Rose não morreu na hora, ela chegou a pedir ajuda para a filha, só que a garota, ela era muito nova, e em vez de ajudar a mãe, ela saiu correndo porque ficou com medo. A Rose até hoje se culpa pelo que aconteceu, e esse demônio tá usando isso para se alimentar. Ele aparece presente para Rose com a figura da mãe dela, só que com um skin de jogador de basquete. Oi, meu chapa. E aí vira uma luta contra o chefão final e a Rose taca fogo no cramunhão com um lampião. E o demônio morre. Daí nessa hora do filme começa a tocar a música do Ayrton Senna e a Rose pega o carro e vai atrás do ex dela de novo. Porque ela sempre volta. E lá ela fala o clichê, né? Pô, eu fui mó idiota contigo e mesmo assim tu me ajudou. Bora voltar? Só que o Joe começa a sorrir, e aqui nesse filme sorriso não é uma coisa boa, cara. E sim, meu mano, a gente descobre que era uma alucinação. Outra vez? A Rose nunca tinha saído daquela casa, e o pior, o ex dela chegou lá pra tentar ajudar ela. Rose, desesperada, tenta mandar o Joe embora, até porque era o último dia antes do término da maldição, mas não tem outra. O demônio reaparece, arranca a casca que ele tá e revela ser um bicho tenebroso de músculo com um monte de sorriso que literalmente entra dentro da boca da Rose. E sério, parabéns pra equipe de efeitos especiais aqui, porque eles conseguiram fazer um bicho todo de efeito prático, o que deixa ele muito mais assustador e tenebroso. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns! O demônio já por sinal Rose resolve usar o querosene do lampião e tacar fogo nela mesma, enquanto Joe fica observando tudo e adquirindo assim a maldição pra ele. O quê? E puta que pariu, velho! A essa altura do campeonato, a Rose nem pra avisar o plano dela pro cara, pra sei lá, eles se comunicarem por telefone, e ele não vê ela morrendo, serviu. E outra, o Joe é um policial muito burro, velho, porque o cara já tava entendendo tudo que tava acontecendo, e ele sabia que se visse a Rose se matando, o bicho ia passar pra ele, e ele ia passar pela mesma coisa da Rose. E o que o cara faz? O cara fica lá olhando, nem pra virar pro canto ou fechar o olho, o cara serviu. Esse final aqui ele só faz sentido quando tu descobre que esse filme tem uma continuação. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Sorria é um ótimo filme de terror. Na época ninguém dava um puto por ele e ele chegou surpreendendo geral. Essa trama ela é muito boa e consegue te prender até o final. Esse lance de sempre ser uma alucinação poderia até irritar, mas pelo fato de ser um modus operandi do demônio, deixa tudo mais palpável. Afinal, a Rose tá enlouquecendo e a própria maquiagem do filme deixa isso claro. A personagem ela vai se deteriorando com o tempo. Enfim, é um filme muito bom que vale a pena tu assistir, cara. E é por isso que ele tá no Resumindo Filmes Bons. Então galera, em resumo é isso. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like. Confere os vídeos daqui como Resumindo Filmes Bons da Entidade e o Resumindo Sagas de Premonição. Não se esquece de sugerir filmes para entrar nesse quadro e se você quiser o segundo filme, já manda aqui nos comentários também. Dito isso, cara, um forte abraço e muito obrigado a todo mundo aí que tá se inscrevendo, que tá comentando e tá dando like nos vídeos. Vocês são realmente caras muito legais. Como diria aquele corvo do Pica-Pau, obrigado amigo. Você é um amigo.